há uma preocupação cada vez maior em relação aí ao conflito da Ucrânia, claro. Por quê? Porque, obviamente, você tem um bloco do lado, tem a OTAN de outro lado, tem a Rússia com grande quantidade aliás, a maior quantidade de ogivas nucleares é da Rússia, por aí afora. A notícia mais recente é que os russos conseguiram atingir uma torre de televisão numa cidade próxima à capital da Ucrânia, Kiev. E o que o mundo está preocupado é o seguinte: se a OTAN poderia ser arrastada para esse conflito. Quem está aqui conosco é a doutora Giovana Branco. Doutora Giovana é doutoranda e pesquisadora de política russa na Universidade de São Paulo. Doutora Giovana, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora Giovana, nós estamos longe dessa possibilidade desse conflito arrastar a OTAN e ficar circunscrito, como está hoje, entre a Ucrânia de um lado e a Rússia do outro? Não é improvável que a Rússia, de fato, consiga arrastar a OTAN para este conflito, mas ainda assim, eu acho que essa probabilidade está bem longe do atual momento. Isso porque implicaria em uma guerra nunca antes vista, numa proporção de fato muito maior, tendo em vista que a Rússia, por um lado, como bem dito, tem o maior arsenal nuclear do mundo, e a OTAN, reunindo os arsenais militares de inúmeros países, incluindo os Estados Unidos, também tem uma força a se levar em consideração. Então, no geral, o que a gente tem percebido é que estes dois blocos estão em conflito, estão em tensões crescentes, mas ainda assim, de alguma forma, controlando a escalada da violência. Porque eles sabem, de dois lados, que este conflito seria absolutamente inimaginável na história da humanidade. Então, há sim uma preocupação muito grande entre tomadores de decisão na Europa e nos Estados Unidos e também no governo russo para manter o conflito preso apenas ao território ucraniano, que, como a Ucrânia não faz parte da OTAN, não é membro do bloco, não pode ser protegida pelos seus países. Giovana, esse recente empréstimo aprovado pelo Congresso americano para a Ucrânia pode mudar a situação do confronto, ou a Rússia está mais forte nesse momento? Eu tenho visto no noticiário aqui dizendo que eles estão preparando um grande avanço naquela região agora com o início da primavera no hemisfério norte. Isso, a Rússia tem adquirido bastante vantagem nos últimos meses e vem mesmo se preparando para um movimento ainda maior, buscando conquistar mais territórios principalmente, mas também consolidar a sua presença em outros territórios que já haviam sido ocupados no ano passado, principalmente aquelas 4 repúblicas no leste da Ucrânia que foram anexadas pelo governo russo e não são reconhecidas internacionalmente. Esse empréstimo, que é um pacote de 60 bilhões de dólares que se distribui entre Ucrânia, Gaza e também alguns outros conflitos no mundo, pode sim dar algum tipo de vantagem momentânea para a Ucrânia. Mas atualmente o que a Ucrânia mais precisa mesmo é de tempo, porque a Rússia de fato já está preparada para adquirir outros avanços e avançar territorialmente. Então o que a gente tem observado é que a Ucrânia vem gastando muito dinheiro e muito dos seus equipamentos em construir fortificações, buscando justamente manter linhas defensivas para impedir qualquer avanço russo. Esse pacote foi aprovado no Congresso americano, mas ainda precisa da aprovação do Senado, e mesmo depois disso, esse dinheiro precisa ser de alguma forma convertido em ajuda militar. Até isso chegar na Ucrânia, os soldados terem conhecimento dos equipamentos, poderem de fato utilizar estes armamentos novos, pode ser que demore um pouco. Então, embora essa seja de fato uma ajuda substancial e muito importante para a Ucrânia, é de alguma forma um bote salva-vidas neste momento, não quer dizer que a Ucrânia consiga virar o jogo de batalha imediatamente. Talvez se a Rússia for muito ineficiente nos seus avanços, e aí sim, de novo, a Ucrânia ganha tempo para conseguir que essa ajuda de fato chegue até ela. Doutora, na sua opinião, para onde a gente pode evoluir? Há possibilidade de um cessar-fogo semelhante àquele que aconteceu na Península da Coreia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que continua em guerra até hoje, mas há um armistício já que dura 50 ou 60 anos? Isso é possível sim, mas eu diria que hoje
não temos observado esta tendência. Isso porque esses tipos de armistício, ou mesmo o cessar-fogo, acordo de paz, só funcionam quando ambas as partes do conflito não derivam mais nenhum tipo de utilidade deste conflito. Elas compreendem que manter-se no campo de batalha, na verdade, é prejudicial para os dois lados. Ninguém mais conseguiria nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de vitória, mesmo que circunscrita a um território mínimo. Atualmente, nós não temos esse cenário, porque a Rússia está em vantagem. E isso quer dizer que hoje a Rússia tem muito mais incentivos para continuar este conflito, tentando angariar mais territórios na região do leste do país, na Ucrânia, talvez até mesmo consolidando aquele corredor terrestre até a Península da Crimeia e garantindo a sua saída para o mar. Então, hoje, a Rússia tem mais incentivos para se manter aqui do que fazer justamente um acordo. E a Ucrânia, por outro lado, talvez tivesse mais incentivos atualmente para negociar, já que ela está em desvantagem e a previsão do futuro é que essa desvantagem se mantenha pelo menos por alguns meses, visando já a eleição presidencial nos Estados Unidos no final desse ano. Mas, ao contrário dessa tendência, que seria mais racional, o governo ucraniano vem mantendo um discurso de enfrentamento. Então, hoje nós não temos essa possibilidade, mas eu acho que talvez este tipo de armistício, no futuro, seja mais possível do que um acordo de paz mesmo. Perfeitamente. Doutora Giovana, muito obrigado. Muito obrigada, bom dia. Doutora Giovana Branco é doutoranda e pesquisadora de política russa na Universidade de São Paulo. Está aí, portanto, mais um cenário extremamente interessante para a gente poder entender, claro, didático, né? Para a gente poder entender para onde vai esse conflito.